Muito boa noite, irmãos e irmãs que estão aqui conectados conosco. Essa é a nossa live, né? Toda terça-feira nós temos essa live dirigida pelo Ministério da Mulher, né? Mulheres em Missão. E nesse período nós estamos estudando o livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós temos a honra de hoje receber aqui conosco a presença do pastor Roger Menezes, que é o secretário executivo, né, da Seção Paulista Sudeste. Uma alegria aqui recebê-lo, pastor. Seja bem-vindo. Estamos felizes com a oportunidade de senhor participar, né? E explanar para nós temas tão profundos, né? E necessários para os tempos que nós estamos vivendo a respeito da família, né? Como organizar e ter um lar abençoado. Nós vamos ter nesse momento uma oração para dar início, então, e aí na sequência já iniciaremos a palestra. Vamos orar. Querido e bom Pai que estás nos céus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, para aprofundarmos nos conhecimentos, Senhor, da revelação acerca do lar cristão. Que o Senhor possa usar mais uma vez o pastor Roger Menezes, que ele seja um instrumento do teu Santo Espírito, ao compartilhar conosco, Senhor, conceitos tão importantes e profundos acerca do relacionamento familiar. Que a tua presença aqui possa também ser sentida em cada lar que está aqui conectado, em cada família, para que esse momento seja um momento de Oi. crescimento espiritual, Senhor. Essas bênçãos nós te suplicamos e desde já agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o pastor Roger, Amém. né? Ele é o secretário executivo da Associação Paulista Sudeste, já foi pastor aqui de grandes igrejas, como a Igreja de Santo André, e em vários lugares onde ele tem passado ali, o seu trabalho tem sido assim de forma a dar um excelente testemunho, né, do ministério pastoral adventista, né? Como eu disse, estamos alegres, pastor, de recebê-lo aqui em nossa live, que seja um momento realmente especial de crescimento espiritual. Que Deus possa usá-lo mais uma vez. Obrigado, Pastor João, pela oportunidade. Pastor João é um grande amigo, um homem de Deus. Agradeço suas palavras bondosas. Não mereço todo esse introdutório aí, mas é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos. Quero agradecer também à irmã Dilza, Ministério da Mulher, pelo convite para participarmos juntos desse momento especial, que é o momento em que a gente tem a oportunidade de estudar revelação profética, abordando uma temática tão importante que é direcionada à família. A gente sabe que a família é a base da sociedade, é a base da igreja. A família é preponderante no tocante ao preparo de pessoas para a eternidade. Se tem alguém interessado em que a família vai bem, que vá bem, esse alguém é Deus. E eu tenho, assim, meu coração, assim, muito alegre em saber que vocês estão se dedicando a estudar essa temática imprescindível, porque não ajuda apenas a igreja a conhecer mais o Espírito de Profecia, a Bíblia, mas prepara a sociedade para que ela seja melhor. E eu louvo a Deus por isso. Bom, nós estamos estudando aqui o Fundamentos do Lar Cristão, para aqueles que talvez estejam se deparando com essa transmissão, que vai ser, obviamente, divulgada e amplamente recebida por pessoas que têm um carinho e prestígio pelo trabalho que a igreja faz nesse sentido. Eu quero destacar que a nossa crença fundamental e básica é na palavra de Deus como a base de tudo que nós cremos. Todas as nossas 28 doutrinas principais, como Adventista do sétimo dia, são pautadas pelo assim diz o Senhor, os 66 livros das Sagradas Escrituras. Agora, a mesma Bíblia, que é a base da nossa fé, também aponta para a importância da revelação profética. Deus se revelou ao longo de muitos tempos, e desde o início do pecado, nós temos a revelação profética como uma fonte de luz que guia o seu povo. E a própria palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 1, diz que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos filhos, nesses últimos tempos nos falou através, né, da revelação profética encontrada em essência na pessoa de Cristo Jesus. Desta forma, nós valorizamos muito a revelação profética. Nós não cremos que Ellen White foi a única profetisa que Deus levantou ao longo da história, até porque nós temos outros exemplos bíblicos de mulheres que foram usadas por Deus como profetisas. E Ellen White, ela foi usada por Deus também para deixar um recado muito importante para nós. E este recado envolve várias áreas da vida. É a mensagem final profética para o tempo do fim.
e nós cremos, especialmente, que as mensagens que ela traz sobre família são importantíssimas, cruciais. E é nesse contexto, fazendo essa introdução, que eu quero analisar o que ela escreveu sobre família neste livro, que nós conhecemos no português com o título Fundamentos do Lar Cristão, ou seja, as bases da família, como deve ser as bases da família. E aqui nós vamos ater alguns pensamentos que ela coloca nesse livro, algumas citações bíblicas, mas, como eu disse, a Bíblia é a base de tudo. Eu quero começar lendo um livro da Bíblia, que é o livro de Provérbios, capítulo 31, o verso 10, que diz o seguinte: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Olha que texto bonito. Aqui exalta o papel que uma mulher bem preparada ela traz para a família, a bênção que ela se torna. E a recíproca também é verdadeira. Quando nós temos um homem bem preparado, um homem que entende o seu papel na sociedade, na família, o seu papel como sacerdote do lar, isso tudo faz uma diferença enorme para que a família seja uma família abençoada, uma família pautada pelo assim diz o Senhor. Isso se reflete na convivência entre o casal, se reflete na convivência com os filhos. Portanto, encontrar uma pessoa que entenda a importância da família, que se prepare para a família, e ser uma bênção para a família, isso é crucial. Tanto a mulher bem preparada quanto o homem bem preparado faz toda a diferença. E quando os dois estão bem preparados e entendem o papel que terão na construção de uma família, isso se torna mais do que especial, se torna o resultado de bênção pura traduzida na vivência a dois. O que nós vamos ver aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 é o valor de uma educação que vai desde a infância trabalhando esse aspecto, preparando, lapidando uma pessoa para o casamento, para a família. Eu quero citar aqui um pensamento introdutório. Ellen White diz o seguinte: sob nenhum pretexto deve o compromisso matrimonial ser assumido antes que os pretendentes tenham conhecimento dos deveres da vida doméstica prática. Olha que interessante. Ellen White aqui coloca que antes do casal ser envolvido pela paixão, de uma sexualidade que pode ser desenvolvida no casamento, antes do casal pensar em casa, antes do casal pensar em finanças e outras coisas importantes no casamento, o casal deve ter conhecimento de coisas pequenas e práticas que constituem a base do casamento, né? As coisas grandes, elas são importantes, mas as coisas pequenas, elas são cruciais, porque o casamento é construído pela somatória de coisas pequenas. No dia a dia, a gente lida com coisas corriqueiras, e essas coisas corriqueiras, elas precisam ser muito bem assimiladas, compreendidas, para que nós entendamos o que Deus espera de nós, como homens e como mulheres, dentro da estrutura do casamento. Ela continua dizendo aqui, um outro ponto importante, que muitas senhoras consideradas bem educadas, diplomadas, com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes nos deveres práticos da vida. Mulheres que às vezes são bem conceituadas e onde passam pela sociedade são vistas como mulheres de sucesso, mas em casa são um fracasso. E veja bem, agora um pensamento que eu quero trazer que não é do Espírito de Profecia, mas é uma coisa para a gente pensar. Eu me deparei com esse pensamento algum tempo atrás e eu fiquei pensando sobre ele, né? Nenhum sucesso na vida profissional compensa o fracasso no lar. Então, você, às vezes, é uma pessoa exitosa na sua vida acadêmica, no trabalho, é visto por todo mundo como uma pessoa de destaque. Nada disso compensa o fato de você voltar para casa e perceber que na sua casa está uma guerra lá instaurada, você não consegue administrar as coisas básicas. Então, você, às vezes, consegue administrar uma empresa, mas não consegue cuidar dos filhos, né? Você consegue construir muita coisa, mas não sabe como cozinhar bem, né? Você sabe coisas tão complexas dentro de uma amplitude de administração no trabalho, mas eles não sabem lidar com crises dentro do casamento. Portanto, esses deveres práticos do dia a dia, a revelação profética nos diz que eles são fundamentais para que a família seja feliz e possa entender realmente o plano que Deus tem para ela. Ela aqui continua dizendo que é o dever de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber preparo em cada aspecto do trabalho no lar.
Às vezes a gente vai, e aqui isso é aplicável também para os homens, né? É lógico que aqui ela começa abordando a temática das mulheres, mas ela não está trazendo aqui uma abordagem machista, né? Pelo contrário, uma abordagem holística. Ela vai falar sobre a importância. Tem até uma outra parte que ela vai dizer que as mulheres têm que saber ofícios dos homens desde a sua juventude, e os homens também é ofício das mulheres. O homem tem que saber cozinhar, a mulher, ela falava que tem que saber montar a cavalo naquela época, né, que era uma atribuição mais dedicada aos homens. Ou seja, é importante que as mulheres saibam coisas pertinentes ao mundo masculino e também os homens conheçam coisas pertinentes ao mundo feminino, porque nem sempre a mulher vai estar do lado, nem sempre o homem vai estar do lado, certo? Então, às vezes, o homem vai precisar fazer coisas de mulher e às vezes a mulher vai precisar fazer coisas que são mais atribuídas às atividades do homem. Eu me lembro que logo de pequeno ali, minha mãe se dedicou a me ensinar algumas coisas importantes. Ela me ensinou a importância de fazer a limpeza da casa. Eu lembro que ela não me dedicou tanto assim quando eu ainda era criança para aprender a cozinhar, mas depois de casado, a minha esposa me ajudou muito a compreender isso, né, a importância de saber cozinhar. Então, às vezes ela está envolvida em alguma atividade profissional, eu estou cuidando ali da casa, quando eu tenho tempo para isso, fazendo o almoço. Às vezes eu não estou em casa e ela está assumindo atividades que às vezes são mais peculiares ao homem, resolver uma coisa, sair, enfim. É muito importante isso. E ela vai usar aqui uma nomenclatura interessante. Ó, toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar uma posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu domínio, ou seja, com maestria, ela saber fazer o que lhe compete. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir os empregados, se necessário, realizar com as próprias mãos as atividades do lar. É lógico que algumas mulheres elas têm um contexto que é um contexto um pouco mais privilegiado de ter uma família abastada, e homens também em que você pode terceirizar algumas coisas. Então, tem famílias que conseguem ter uma empregada dentro de casa, né? Uma empregada doméstica. Às vezes tem famílias que têm tantos recursos em que tem até um mordomo ali para poder fazer, que não é o caso da maioria de nós que estamos aqui assistindo esta live ou participando dela. Mas eu já conheci muita gente rica. Eu conheci, por exemplo, um amigo meu que tinha um funcionário só para dirigir o carro. Tinha outro funcionário só para cortar a grama. Eles tinham tanto dinheiro, era um empresário tão bem sucedido, que quando a gente chegava na casa dele, de vez em quando ele convidava a gente para ir lá na casa dele, na época do colégio. Quando a gente chegava lá, na garagem dele tinha duas Ferraris, três BMWs, ele tinha uma quadra enorme lá, um campo de futebol, piscina, mas eu achei interessante, no meio disso tudo, quando chegou a hora do almoço, quem fez o almoço foi a mãe dele. Ela estava na cozinha lá fazendo as coisas, entendeu? E às vezes ela chamava uma cozinheira, mas às vezes ela mesma colocava a mão na massa e ela sabia fazer. Então, nenhuma situação, seja favorável ou desfavorável, deveria ser motivo para a gente se esquivar daquilo que é nossa responsabilidade e entender quais são as competências que a vida impõe sobre nós, como homens e como mulheres, como pais e como filhos, tá? Um outro ponto aqui importante que eu queria destacar, dentre as muitas citações que nós temos aqui, parágrafos nesses dois capítulos, ela diz assim, ó, a educação doméstica ela deve estar no currículo escolar. Olha só que interessante. Quando eu era ainda adolescente, até juvenil, eu lembro que nós tínhamos uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Alguns lembram disso, né? Então era interessante que nesta matéria, quando nós fazíamos, a gente aprendia coisas básicas da vida que a gente precisava levar. E essa matéria ela foi dissipada com o tempo. Hoje em dia, a escola não prepara, né, as pessoas para os seus aspectos de responsabilidades civis, né, morais, assim por diante. E isso acaba sendo um problema, porque a educação como um todo ela acaba sendo fragilizada e a gente gerou hoje em dia uma classe que está vindo, né? Uma geração aí que é muito frágil e às vezes tem muita dificuldade em fazer coisas básicas. É aquela geração em que o cara tá lá jogando videogame e falando, ô mãe, traz pra mim aí, entendeu? E se a mãe demora, por que tá demorando? E às vezes o cara tá brincando ali no videogame pedindo pra mãe colocar a comida na boca, sabe? Você vê alguma cena, você fica assim horrorizado. Você vai no shopping center, você vê que muitas vezes os filhos tratam os pais como se eles fossem, né, escravos, do seu eu, da sua vontade. E é por isso que ela coloca o que eu vou ler agora, ó.
a educação que os rapazes e moças que frequentam nossos colégios deveriam receber a respeito da vida doméstica é digna de especial atenção. É de grande importância que na obra da formação do caráter, que os alunos que frequentam nossos colégios sejam ensinados a desempenhar o trabalho que lhes é designado, afastando toda a inclinação da indolência, ou seja, eles têm que aprender a trabalhar e não ser preguiçosos, né? Aprender desde cedo que tem responsabilidades. Eu vou contar uma história para vocês aqui, uma história até um pouco engraçada, mas meu pai e minha mãe tinham essa preocupação muito grande. Para quem não sabe, meu pai é pastor jubilado, né? E quando nós éramos ali adolescentes, meu pai ficou preocupado que a gente estava muito querendo jogar bola na rua, jogar bola na rua. Às vezes eu saía com meu pai fazer visita, mas às vezes eu queria voltar para casa para jogar bola. Meu pai olhou para minha mãe. Agora eu vou contar agora a versão dos bastidores, né? Não a versão que eu vivi na época. Ele disse assim, Vilma, vamos colocar o Robson e o Roger para trabalhar. E a Delma também. Aí a Delma eles arrumaram um emprego para ela e arrumaram para mim. No caso, eu seria bibliotecário na escola adventista. E o meu irmão ia ter uma outra função lá de monitoria. A gente ficou muito feliz porque a gente ia trabalhar. E meu pai falou assim: agora vocês vão trabalhar, eu não vou ficar comprando mais nada para vocês. Na época, eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. E eu era meninão, mas ele falou assim: mas eu não quero mais ficar, eu quero que vocês aprendam a entender a importância do trabalho. E aí ele colocou a gente. Hoje em dia, se alguém coloca o filho para trabalhar, vai até preso, né? Às vezes, né? Dependendo, é denunciado, né? Como se fosse um crime colocar o filho para trabalhar, né? É um absurdo. Mas eles me colocaram para trabalhar. E aí, eu me lembro até hoje, meu salário era R$ 50. Eu fiquei todo faceiro. Daí, quando eu peguei o dinheiro ali, conversei com o Robson, a gente começou a fazer planos, e eu comecei a ficar muito empolgado com o salário. Daí, no mês seguinte, após eu ter entrado, subiu o salário mínimo. E eu cheguei na escola porque o salário não veio atualizado, né? E eu reclamei, pô, o salário não aumentou e tal, né? O rapaz, não, calma, a gente vai aqui ver, talvez houve um erro na contabilidade e tal. Daí no outro dia chegou a diferença para mim, né? Eles pagaram para mim a diferença. E aí, meu pai me perguntou assim: Ô filho, fiquei sabendo que você está cobrando as coisas lá no colégio. Eu falei assim: claro, pai, eles pagaram errado e tal, eu estou dando o meu melhor. Meu pai falou assim: filho, mas tem que tomar, vai devagar, né? Tempos depois eu soube que quem pagava meu salário era meu pai. O que que meu pai fez? Meu pai me colocou para trabalhar só para não ficar. Desculpa, eu vou usar um termo um pouco pejorativo, mas eu vou usar porque ilustra bem, né? Meu pai me colocou para trabalhar na escola e o Robson e minha irmã para não ficar vagabundeando, né, em casa, né? Eu não queria que a gente ficasse vagabundeando em casa. Só que ele combinou que a gente ia receber meio salário mínimo e quando aumentou o salário, eu cobrei. Eu não sabia que era meu pai, lógico, porque se eu soubesse, o diálogo ia ser diferente. Aí eu falei assim, pai, você me enganou por 2 anos. Eu achava que, eu todo empolgado, achava que a escola que pagava, que eu tinha sido escolhido por competência, porque meu pai quis mandar um currículo lá e tudo, né? E aí eu falei assim, não, eu coloquei você lá porque eu queria que você trabalhasse, né? Aí eu fiquei pensando, eu aprendi tanta coisa ali na escola, e uma das coisas que me potencializou ao ser bibliotecário é aprender a gostar mais da leitura, né? Isso me deu bagagem para estar onde estou e para fazer o que faço hoje. Mas eu fico assim pensando que aquele gesto dele, assim, até de certa forma inocente, de me querer colocar para trabalhar, era algo que vem ao encontro do que o Espírito Profecia fala. A importância, das crianças terem atividades para não serem preguiçosas, não serem indolentes. Não tem coisa pior do que uma mulher indolente, do que um homem indolente, né? Uma mulher que não sabe, que vai para o casamento sem saber cozinhar, sem saber lavar roupa, sem saber fazer coisas básicas, né? Um homem que não tenha a iniciativa de sair para abrir uma conta no banco, que não tem iniciativa, entendeu? Para resolver um problema financeiro, que não tem iniciativa para buscar administrar bem as finanças dentro de casa, porque nunca trabalhou, nunca lidou com dinheiro, nunca lidou com responsabilidade, né? Então, esse é um problema muito sério. Uma outra coisa aqui que o capítulo nos apresenta, o capítulo 6, é sobre, ainda dentro dessas questões de preparo para a vida, é a importância dos princípios de higiene. Olha que interessante, entre as coisas que a gente deve ensinar os filhos, está ali o cuidado para com os princípios de higiene. Aí eu vou ler a licitação agora, abre aspas. Os princípios de higiene relacionados com o regime alimentar, exercício, cuidado das crianças, tratamento dos dentes e muitas outras coisas semelhantes devem receber muito mais atenção do que, em geral, recebem. No estudo da higiene, o professor inteligente aproveitará todas as oportunidades para mostrar a necessidade da perfeita limpeza, tanto dos hábitos pessoais como no ambiente. Em outras palavras, olha só, até as coisas mais básicas, como exigir que o filho escove muito bem os dentes, certo?
e você dá aquela conferida. Será que escovou mesmo bem os dentes? Exigir que o filho troque a roupa de cama, né? Para que haja um ambiente saudável ali na cama e ele faça o serviço. Exigir que o filho penteie bem o cabelo, que a filha penteie bem o cabelo, né? Coisas básicas, que tome banho pelo menos uma vez por dia. Coisas assim, que às vezes tem filho que enforca o banho, o pai não fala nada. Então, são coisas que não tem a ver só com atividades assim corriqueiras, são coisas que estão preparando a pessoa para a vida, para a família que ela vai formar, né? E ela vai aqui falar sobre um outro ponto, ela vai exortar os jovens, mas antes de falar sobre isso, ela até usa uma citação aqui muito interessante, Ellen White, que está em Lucas capítulo 12, verso 23, que diz: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, o cuidado para com a vida, o cuidado para com o corpo, ele é mais importante do que coisas secundárias, como as vestes, né? Que estão ali para cobrir algo que por detrás é valorizado demais por Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente fica cuidando de coisas periféricas e nos esquecemos, às vezes, de cuidar de coisas que é essencial, como a saúde, o corpo, aquilo que a gente vai levar como hábito. E o hábito, veja bem, olha que interessante. Falando aqui para pais, às vezes a gente tem um filho que quer mudar um hábito no filho. Lembre-se que um hábito, ele é formado com 20 dias. 20 dias estabelece um hábito. 40 dias há uma consolidação do hábito, né? Vamos supor que você quer implementar uma medida que teu filho precisa de algo, ou você precisa na vida de implementar um hábito. Todo hábito é formado com 20 dias e ele é consolidado com 40 dias. Aí talvez você comece a entender porque os 40 dias eles são tão repetidos na Bíblia, né? 40 dias, às vezes o jejum, ou 40 dias que Deus demandava que o povo fizesse algo para quê? Para incutir isso na mente, né? Então a gente precisa formar bons hábitos. E falando de bons hábitos, ela vai destacar que ela escreve para um jovem dizendo o seguinte: ó, você possui peculiaridades de caráter que necessitam ser rigorosamente disciplinadas e decididamente controladas antes que possa, com segurança, casar-se. Portanto, o casamento deve sair da sua cogitação, até que você tenha vencido os defeitos de seu caráter, pois não será a sua esposa uma mulher feliz, né? Então, olha só, interessante a pessoa, ou melhor, pois não será uma esposa feliz. É interessante que às vezes a gente fica esperando que o casamento conserte as coisas. Deixa eu falar algo aqui um pouquinho mais direto aqui, tá? Eu não quero que ninguém se sinta ofendido com o que eu vou falar. Mas meu pai dizia o seguinte: o fruto não cai longe da árvore. Meu pai sempre dizia isso: o fruto não cai longe da árvore. Às vezes a pessoa fica muito empolgada só pela aparência física, né? Ou porque o cônjuge, de alguma forma, ele é assim, vistoso fisicamente, e se trabalha muito o aspecto de uma visão que projete uma sensualidade no casamento, ou até mesmo um aparente sucesso, entendeu? Na vida financeira. Só que isso é muito, muito, muito relativo. É crucial que, se você está pensando em casar-se com alguém, que você vá até a família da pessoa e comece a olhar os hábitos daquela família. Como ele interage. Geralmente, escuta o que eu estou dizendo, geralmente, como o marido, né, o futuro marido trata a mãe, ele vai tratar a esposa. E como a mulher trata o pai, ela vai tratar o marido, né? Geralmente é assim. Se você tem uma menina que trata muito mal o pai, ela vai tratar mal, com desprezo, o marido. E vice-versa. Nesse relacionamento cruzado. Há outros estudos que dizem que como a mulher trata a mãe, ela vai tratar também o marido, e como o filho trata o pai, ele vai tratar também a esposa. Então, às vezes seria importante, sabe? Às vezes tirar um pouquinho essa máscara da paixão que deixa a pessoa meio cega, para ela olhar. Pô, veja bem, você vai casar com a família, entendeu? A gente casa com a família. Você já olhou bem para ver se é isso mesmo que você quer? Por exemplo, você vai lá, ficou lá na casa da pessoa, você percebe que a pessoa não ajuda em nada os pais. Vamos supor que é uma moça. Você foi lá com ela, passar o final de semana, ela não lavou uma louça, ela não fez nada, ela não tirou um prato de cima da mesa, ela dormiu, não arrumou a cama, né? Você está lá conhecendo a família, só olhando ali como convidado, você vai olhando, puxa, isso aí já pode ser um sinal, um alerta. E de igual forma, né? Você vai lá,
convida o rapaz, ou vai na casa ali do futuro sogro, da sogra, e você vê que o cara é um folgado, não faz nada, xinga a mãe, qualquer coisinha se descontrola, xinga o irmão. Isso aí geralmente vai entrar para o casamento. E é interessante que 90% dos problemas do casamento são problemas não resolvidos pessoais que a gente traz para dentro do casamento. São problemas não resolvidos ou espelhamento de realidades vivenciadas na infância ou no ambiente em que a pessoa cresce, que ela vai jogar para dentro do casamento. Então não existe uma chavinha mágica, depois que disse sim lá, que foi para lua de mel, que agora não, vai ser uma nova pessoa. Não, eu vou consertar a pessoa. E tem pessoas que pensam assim, não, eu vou casar, mas eu vou consertar. Eu vivi isso. Eu vi uma situação em que eu tentei aconselhar uma pessoa, eu disse, não, pastor, mas eu vou consertar ele. Consertar coisa nenhuma. Consertou nada. 2 anos depois eu estava na casa deles e eles estavam se divorciaram mesmo, só que agora com uma criança, né? E eu tinha avisado, eu fui veemente em dizer o seguinte, ó, não se case, isso não vai dar certo. Não me ouviram, né? Por quê? Não entenderam essa a importância de você analisar o contexto. E ela vai aqui dando um conselho bem duro aqui, dizendo o seguinte, ó, se você não se consertar primeiro, se você não desenvolver bons hábitos, você não deve casar. Porque você vai ser infeliz e você vai fazer com que ele seja infeliz. Agora, ela vai focar bastante aqui na educação para as moças, ela vai falar também sobre, inclusive, os maridos serem econômicos, né? Olha só, um pensamento aqui. Nos tempos primitivos, exigia-se o costume que o noivo, antes da confirmação do contrato de casamento, pagasse ao pai da noiva uma soma de dinheiro, ou seu equivalente em outras propriedades, conforme as suas circunstâncias. Isso era considerado um seguro para a relação matrimonial. A gente conhece essa palavra como dote, né? Porque o pai, antes de liberar a filha, ele queria ter certeza que havia responsabilidade por parte do pretendente em saber administrar finanças e valorizar financeiramente a relação que ele estava construindo. Então, ele pagava, biblicamente, para ter a esposa como uma evidência de que ele cuidaria dela financeiramente, né? Então, às vezes, é aquela coisa, né? Quem casa quer casa, né? Às vezes o cidadão ele está todo ali animadinho, querendo casar, mas ele não é responsável. Todo o dinheiro dele ele quer ficar comprando com som, ficar gastando no carro, e turbinando o carro, e colocando luz no carro, entendeu? E ele não está preocupado em mobiliar uma casa, em fazer um financiamento para um apartamento, entendeu? Futuro ali. Aí você vê o que, trazendo para os nossos dias, é o mesmo que ela está dizendo o seguinte: olha. Se você está se envolvendo com um rapaz para casar com esse rapaz, mas esse rapaz não sabe administrar finanças, ele não tem conta equilibrada no banco, entendeu? Cuidado, talvez não seja para casar. E vou dar aqui um recado aqui, tá bom? Para quem já está casado, serve também, para quem vai casar, serve também. Você pode até questionar, mas eu tenho muitos argumentos para dizer o que eu estou dizendo agora. Seria muito salutar que, mesmo antes do casamento, quando o noivado já está bem consolidado e que realmente o casamento é uma realidade muito concreta, que o casal já começasse a pensar em ter conta conjunta. E o casamento deveria ser assim. O marido deveria e a mulher, eles deveriam trabalhar nessa perspectiva. Eu acho muito complicado, e existem estudos para isso, quando há uma divisão nas finanças, porque há aquela situação de um pensar que o que é meu, o que é teu, entendeu? Ou, na verdade, no casamento, são os dois uma só carne, e uma só carne envolve também a responsabilidade financeira. Mas isso é um tema para um outro momento, eu poderia estudar com vocês e mostrar os benefícios de se ter uma conta conjunta, o que implica na responsabilidade que o homem vai ter com os gastos e a mulher também. Porque, por exemplo, aqui em casa, desde que nós casamos é assim. O meu salário não é meu e da Liz e dos filhos. O salário da Liz é dela, meu, dos filhos. Então, ela se torna responsável pela maneira como ela faz o gerenciamento dos recursos e eu também. Agora eu já vi, por exemplo, aconselhamento de casais que eu tive que ir na casa em que eu sentei, o nível da discussão era o seguinte: pastor, ela não pagou a conta de luz mês passado. A conta de luz é ela que paga. Eu falei assim, mas por que ela que paga? Porque assim aqui é assim. E ela não quis pagar porque a conta de gás ficou mais caro. E aí é o seguinte, mas só que eu que pago o gás. Aí tudo bem, eu paguei, ela não quis pagar, eles estavam brigando, porque até as contas eles dividiam, entendeu? É uma coisa assim absurda, né? Uma coisa absurda, ao meu ver, tá? Então, ela vem falando sobre a importância da mulher saber ser esposa e do homem saber ser marido, entendeu? Saber cuidar, saber administrar os recursos e assim por diante. Porque o casamento não é brincadeira. Você pode errar em muitas coisas nessa vida, mas você não pode errar no casamento. Porque para Deus o casamento é uma instituição insolúvel. É uma instituição que ela deveria continuar pela vida toda. Você tem até algum momento da sua vida
o direito de não querer continuar casado, mas você não tem o direito de casar com outra pessoa, biblicamente, sem estar incorrendo na questão do adultério, né? Ah, pastor, mas tem gente que faz isso. Ó, a Bíblia diz, Moisés já havia liberado isso por causa da dureza do coração das pessoas. Jesus falou assim, mas não foi isso que eu planejei. O único motivo para Deus para novas núpcias seria, obviamente, o adultério da parte daquele que é lesado pelo processo. E mesmo assim, os traumas ficam, né? Os traumas ficam. Deus não fez o casamento para que ele tivesse um ponto final. Deus fez o casamento para que fosse realmente até que a morte os separe. Esse é o plano de Deus. Portanto, os traumas e as complexidades oriundas de um casamento mal elaborado são extremamente danosos. E aí, com isso que eu quero terminar minhas considerações, porque o capítulo seguinte vai falar sobre isso, sobre os casamentos proibidos por Deus. Tem casamentos que Deus fala o seguinte: não entra que é furado. Se você entrar, em outras palavras, você vai se lascar. E aqui ela vai mencionando, por exemplo, o que a Bíblia diz, que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. E ela vai abordar aqui um dos aspectos de casamentos proibidos é casamento de cristãos com descrentes. Ah, mas a gente se dá tão bem, ele é tão querido, ele cuida de mim, ele é romântico. Ou, ah, ela é tão bonita, ela é tão amável, a família dela é querida. Mas ela não crê em Deus. E aí, quando você tiver filho, como é que vai ser? Você vai querer levar ela para a igreja. Ela vai incentivar ele a ser ateu, entendeu? E aí, como é que você vai lidar com isso? E outros pontos, quantas pessoas, outro dia, de verdade, sem demagogia, não estou criando aqui uma narrativa, outro dia, um rapaz me procurou, na verdade, um homem já, né, da igreja, um líder da igreja, uma bênção, uma das igrejas nossas aqui da associação. E ele disse assim, pastor, como eu queria poder voltar atrás. Eu amo minha esposa. Eu não vou dizer que eu não a amo, mas eu não vou mentir. Se eu, entendendo o que a vida impôs para mim depois de 25 anos de casamento, para a felicidade dela, para a minha felicidade, eu teria terminado muito antes de ter casado, para que ela pudesse ter alguém que pudesse compactuar com o estilo de vida dela e eu ter alguém que fosse da mesma fé que eu tenho. Teria sido muito mais fácil. Agora não tem como voltar, logicamente, eu amo minha esposa, temos filhos, mas eu fico olhando para os meus filhos, eles se perdendo na vida, as escolhas agora muito carregadas, porque a mãe não acredita em nada que eu acredito. Então imagina só, ele levava os filhos para a igreja no sábado e ela levava os filhos para as baladas no domingo, tá entendendo? Como é que fica a cabeça de uma criança? Ela obrigava que assim fosse. Então, ela vai citar uma coisa interessante. Há no mundo cristão uma assombrosa e alarmante indiferença para com os ensinos da palavra de Deus acerca do casamento de cristãos com descrentes. Muitos que professam amar e temer a Deus preferem seguir a inclinação de seu próprio espírito em vez de se tornarem conselho com a sabedoria divina. E ela vai destrinchar aqui o que Deus fala sobre os problemas de casamento com julgo desigual. Agora, você pode dizer assim, pastor, mas tem muita gente lá fora da igreja que é melhor do que dentro da igreja. E é verdade. Tem muita gente lá fora que é mais cristão do que quem está lá dentro. Mas aí que está o grande ponto. Durante o casamento, se você vê que há uma abertura, o namoro, melhor dizendo, no namoro, se você está namorando alguém, que não deveria ser assim, mas vamos supor que você insista e queira namorar alguém que não é da igreja. Mas você percebe que a pessoa é temente a Deus, que tem abertura, que ela está dando passos em direção ao assim diz o Senhor, isso pode ser um sinal muito positivo. Eu já fiz casamentos de pessoas que no começo até a igreja questionava. Eu vou dar um exemplo aqui em Santo André, não vou citar nomes, mas a moça ela tentou namorar alguns rapazes da igreja, não dava certo. Ela conheceu um rapaz no trabalho, o cara todo tatuadão, assim, diferente, né? E ela levou ele para a igreja, todo mundo ficou horrorizado com a situação. Mas eu tentei aconselhar ela, falei assim, "Mas, pastor, mas ele tem muito, ele amou a igreja e ele realmente, eu percebo, pastor, as pessoas estão julgando, mas eu percebo que ele é de Deus. E aí, algum tempo depois, lógico que existe toda uma situação, a gente não vai entrar aqui no mérito manual da igreja, às vezes isso pode implicar numa disciplina, mas nesse caso específico que eu estou mencionando, ele começou a estudar a Bíblia comigo, e algum tempo depois ele se batizou, e ele não se batizou por causa dela, tanto é que hoje ele é muito mais firme na igreja do que ela, e eles são um casal, assim, muito abençoado, ele está ali na igreja, entendeu? Mas isso é uma exceção, não é a regra. Aí que está o grande ponto. É uma exceção, não é a regra. Então, eles estão lá na igreja firmes, uma família abençoada. Ele mais cristão do que ela, ele é um adventista com A maiúsculo. Mas, infelizmente, isso é a exceção. Geralmente é o contrário. Numa união como essa, é muito mais fácil você ser impactado pelas trevas do que você levar para a luz. Não porque você seja forte, mas porque numa relação, você puxar uma pessoa o tempo todo que não quer ser puxada é desgastante. Chega um momento que você não aguenta mais, você entrega as pontas. Ou você desiste de tocar nesse ponto e daí vira um isolacionismo, cada um vivendo por uma coisa diferente,
um vivendo para a luz, outro para as trevas, ou até mesmo em um sentido assim um pouquinho mais estreito, ainda mais quando se trata às vezes de uma briga, porque ambos são cristãos, mas denominação são diferentes, e aí começa a entrar em convergência, pontos doutrinários. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Tem a ver, porque isso tem a ver quando você sai à noite para jantar no sábado à noite, em que ele quer comer tipo de coisa que você não pode comer, tá entendendo? Que você sabe que não presta comer, e que depois vai querer dar para o seu filho para comer, tá entendendo? Então, uma série de coisas que são extremamente complexas, e não é ser preconceituoso, tá? Até porque o pastor João está aí e sabe muito bem que não existe nenhuma restrição, por exemplo, quando há um casal cristão que quer se casar e eles não são adventistas, nós não somos proibidos de realizar o casamento, entendeu? Mas quando nós temos aí uma situação em que há uma clara é, desarmonia entre até mesmo princípios que envolvam aí diferenças denominacionais, isso às vezes pode colocar alguma barreira para a gente. Por quê? Porque a gente sabe que a possibilidade de não dar certo é muito grande. Deixa eu citar aqui outro pensamento que ela coloca aqui. A maldição de Deus repousa sobre muitas das ligações inoportunas e impróprias que se formam na época atual. Se a Bíblia colocasse essas questões de maneira tão vaga e imprecisa, então seria mais desculpável o procedimento que muitos jovens de hoje estão seguindo em suas relações. Mas os reclamos bíblicos não são ordens incompletas, eles requerem perfeita pureza de pensamento, palavras e atos. Então, ela vai aqui estabelecer que muitos estão ignorando, acham que é algo secundário, quando na verdade é algo muito, muito importante. E ela vai citar um exemplo clássico, que é o exemplo de Salomão, que se corrompeu através das relações, né, matrimoniais múltiplas que ele estabeleceu, quando Deus nunca quis que ele tivesse mais de um casamento. E quando você lê, você fica muito triste sabendo que o primeiro casamento dele estava sendo um casamento abençoado, porque a filha do faraó, ela se converteu, ela era temente a Deus, mas ele começou a se juntar com outras mulheres, e aí foi a corrupção total, plena. Ele casando-se com 700 esposas, tendo 300 concubinas. Já pensou que absurdo? Só que isso tudo que está lá registrado no livro de Reis foi algo que destruiu a vida dele, mas, trazendo para os nossos dias, é algo que está destruindo a vida de muita gente. Casamentos inapropriados. E ela termina, eu quero ler o último pensamento aqui, Amós 3:3, ela diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que lhe será pedido, assim também o Pai que está nos céus. Então ela faz uma junção de Amós 3:3 com Mateus 18, verso 19. E ela termina dizendo: quão estranho, porém, é que é o que nos depara. Estou sem óculos aqui, infelizmente estou errando bastante a leitura aqui, porque eu perdi meu óculos, não estou achando meu óculos. Então vocês vão ter que ter paciência com isso, tá bom? Ela diz assim: centenas de pessoas têm sacrificado a Cristo e o céu em consequência de haver depositado uma união com um não convertido. Acaso pode ser o amor e o companheirismo com Cristo de tão pouco valor para eles que preferem a companhia de pobres mortais? É o céu tão pouco estimado que eles estejam dispostos a arriscar a sua vida por alguém que não sente amor algum para com o precioso Senhor? Então, uma coisa para a gente pensar aqui, né? Há vários problemas que o casamento impõe e demanda maturidade. O casamento é uma bênção, ele gera crescimento em todos os aspectos, mas ele demanda, né, o acerto construído depois de muitos erros. É uma relação que a gente vai se ajustando a vida toda. Nunca você vai ter um momento do casamento e falar assim, olha, está plenamente perfeito, não tem nada para ser ajustado, porque Deus quer que, justamente nessas diferenças, problemas, dificuldades que a gente tenha, a gente vá lapidando o nosso caráter num contexto, né, é, comunitário. A família é um elemento comunitário, como a própria divindade o é, né, na Trindade. E é nesse elemento comunitário que a gente desenvolve o amor. O amor é isso, é você aprender a perdoar, é você aprender a conviver com diferenças. O homem tem suas características, a mulher tem suas características, mas eu termino dizendo o seguinte: mas muitos problemas poderiam ser evitados de lares que, em vez de ser bênção, são maldição. E isso vai sendo verificado nas gerações que vão sendo construídas, porque não é se levado em conta o princípio bíblico. Não tem como andar de mãos dadas luz e trevas. Você deve estar nas trevas, deve brilhar em meio às trevas, mas para quem está do seu lado, essa pessoa tem que ser mais luz do que você, tá bom? Aqui fica um recado especial que Deus nos dá através da Bíblia e também através deste livro tão precioso, Fundamentos do Lar Cristão. Saber, resumindo, se eu pudesse resumir tudo, se preparar para o casamento, certo? Se preparar para o casamento. O homem aprender a fazer as coisas de homem e também fazer algumas coisas de mulher. A mulher se preparar para o casamento, fazer as coisas de mulher. Então,
imprescindíveis no lar e também coisas de homem, porque às vezes o homem vem a faltar e ela vai precisar ser, às vezes, a mulher e o homem da casa. No momento da morte, muitos, por não se prepararem, eu lembro de mulheres que sofreram muito, porque não sabiam nem no banco sacar um dinheiro, porque tudo homem que fazia, entendeu? Então é importante a mulher também fazer coisas de homem. Então, além de se preparar para o casamento, casar com a pessoa certa, certo? Isso é crucial para uma família bem construída. Que Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma oração com vocês, para que Deus nos ajudasse a ter essa realidade vivenciada por nós e também ajudarmos em termos de conselhos e sabedoria a ser compartilhada através de ensinamentos para com os jovens da nossa igreja, para com aqueles que estão dentro de casa, vivendo esse limiar de uma decisão que envolve a construção de uma família. Vamos orar? Vamos Senhor orar. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos sendo sempre guiados pela revelação profética. Nos ajude, ó Pai, a nos prepararmos cada vez mais para sermos bons maridos, para que sejamos também aqui muitas mulheres representadas, boas esposas, e nós queremos, acima de tudo, também clamar para que aqueles que ainda não casaram possam escolher a pessoa certa, que tenham valores similares, bíblicos, que possam ter também valores de caráter similares, acima de tudo, possam ter na igreja também um elemento que os unifique, para que tenham uma família feliz e isso possa ser evidenciado em filhos que também temam o teu nome. Nós pedimos de maneira muito especial que abençoe todas as pessoas que estão participando dessa transmissão e que esses conselhos possam ser decisivos na nossa vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.